Abram a Bíblia, por favor, no livro de João. É possível que você já ouviu palavras poderosíssimas nesse texto que vamos ler no capítulo de número 4. Mas o Senhor tocou no meu coração, e quando aquela serva de Deus estava falando sobre o perfume que ela sentia, que é o bom perfume de Cristo, porque Jesus é perfume, Jesus é água, Jesus é pão. O Senhor me tocou para que falasse isso nessa noite. João, capítulo de número 4, no versículo de número 4. Quem achou diz amém. Era necessário passar por Samaria. Diga comigo. Era necessário passar por Samaria. Pai, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, da Tua graça, do Teu amor, do Teu Santo Espírito. Fale comigo, Senhor, para que eu possa falar com a Tua igreja e que os efeitos, Senhor, sejam pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava na Judeia e ele ia para a Galileia. Existia diversos caminhos para Jesus se dirigir à Galileia. Existia, por exemplo, a mais frequentada, menos perigosa, chamada Transjordânia. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Mas a Bíblia diz que Jesus escolheu passar por Samaria. Mas por que Jesus escolheu passar por Samaria? Se era um caminho mais perigoso, havia naquela estrada ladrões, salteadores, um lugar de perigo, um lugar distante, a distância aumentava em alguns quilômetros. Era cerca de 140 quilômetros de distância entre a Judeia e a Galileia. Mas simplesmente a palavra diz isso. Era necessário passar por Samaria. Era necessário que estivéssemos aqui hoje, nessa hora, porque Deus tem um encontro marcado conosco, com cada um de nós. Mesmo aqueles que não puderam vir nessa noite através da sua vida, serão abençoados em nome do Senhor Jesus. E agora então Jesus com os seus discípulos, caminhando a pé, você pode imaginar as dificuldades da época, caminhos de pedregulhos, sol denso, escaldante, sol a pino, calor intenso, falta de água, de pães, um caminho longo. Mas Jesus insiste, persiste, era necessário passar por Samaria. Ele poderia ter escolhido a Transjordânia, pelas montanhas. Não, ele queria passar por Samaria. Por que Jesus queria passar por Samaria? Porque Jesus queria dar a resposta à igreja de hoje, e Jesus queria começar a dar essa resposta espiritual, esse imbróglio que havia entre as pessoas daquela época. Ele queria esclarecer definitivamente essa situação. E mais ainda, porque Jesus tinha um encontro muito especial. Ele tinha um encontro com uma alma. E a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Você pode imaginar a caminhada de Jesus. Jesus caminha esses 140 quilômetros, com alparcas nos seus pés, certamente. E eles caminham até chegar a um lugar muito famoso, conhecido até os dias de hoje, chamado de Poço
de Jacó, ali nas imediações de Sicar. Esse poço de Jacó era um poço famoso, porque grandes acontecimentos, grandes cenas de acontecimentos houveram ali no poço de Jacó. Por exemplo, o poço de Jacó era um lugar de pactos, de alianças eternas. Como o senhor diz isso, pastor? Primeiro, a Bíblia diz que quando Jacó conheceu Raquel, ele a conheceu aonde? Lá diga comigo, no poço de Jacó. A Bíblia diz que quando Moisés conheceu Zípora, sua mulher, ele conheceu aonde? Lá no poço de Jacó. Toda cidade tem um point, toda cidade tem um lugar em que as pessoas costumam se encontrar. Ou um shopping center ou coisa parecida. Pois naquela época, o lugar de pactos e alianças com Deus era o poço de Jacó. Eliezer foi buscar Rebeca. Ele encontrou aonde? Lá no poço de Jacó. E Jesus escolheu o poço de Jacó para dar resposta a nós e uma pessoa que precisava. Nesta cidade de Sicar morava uma mulher. A Bíblia não descreve o nome dessa mulher. No entanto, ela teve uma participação através de contracenar com Jesus, que é de se admirar. Esta mulher que morava lá em Sicar, ela ia diariamente buscar água no poço de Jacó. Entendam que as pessoas que buscavam água em poços, esta atribuição não era dos homens, era das mulheres. Exclusivamente as mulheres era essa atribuição de buscar água para trazer, para dessedentar a sede da família e fazer as suas alimentações. E esta mulher, segundo a gente entende pela palavra de Deus, todos os dias ela estava lá no poço de Jacó buscando água. Era algo normal. Outras mulheres faziam o mesmo. Outras mulheres também buscavam água. Só que com uma diferença. A grande esmagadora maioria ia pela manhã, 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, porque o sol não está escaldante, o sol não está a pino. Ou então à tarde, quando o sol estava se arrefecendo, elas iam buscar água. Mas com esta mulher que a Bíblia não descreve o seu nome, mas que o seu pseudonome ficou tão conhecido quanto a cidade de que ela pertencia, chamada Samaria. Você pode imaginar, tenta comigo, vamos juntos. Essa mulher ia todos os dias, ao poço de Jacó. Só que ela não ia pela manhã. Ela também não ia à tarde. Por quê? Porque esta mulher tinha alguns pormenores na sua vida. Só ela sabia esses pormenores. Só ela sabia a confusão mental, psicológica, emocional, espiritual que havia. Somente essa mulher conhecia os medos que existiam no coração dela. O ódio, a mágoa, a rejeição. Por isso ela escolhia entre meio-dia e 1 hora
para buscar a água, porque não era comum as demais mulheres buscar água. Então ela se sentia mais livre, ela se sentia só pelo fato que não havia dedos lhe apontando a respeito da sua vida, a respeito da sua conduta, a respeito do seu caráter. E esta mulher então buscava um horário que não havia quase ninguém buscando água, ou ninguém. Meio-dia e pouco. Jesus chega nesse dia, igreja, e ele diz para os seus discípulos: vão na cidade comprar pães. Olha, todos nós sabemos, 2 pessoas seriam suficientes para irem à cidade e trazer muitos pães. Mas Jesus determina que vão todos. Vão comprar pães. E todos os discípulos, imagine, Pedro, João, todos eles vão na cidade para comprar pães na cidade de Sicar. E Jesus, cansado, ele se assenta ao lado do poço de Jacó. Por quê? Porque Jesus iria fazer algo que naquela hora não seria conveniente que os seus discípulos vissem, porque os discípulos não iriam entender. Ele iria quebrar dogmas, paradigmas, muralhas, coisas da cabeça humana. Jesus tinha um tratamento com uma pessoa que, se os discípulos estivessem ali, jamais iriam entender. Deixe-me dizer uma coisa: há coisas na sua vida que não adianta ninguém, é você e Deus, Deus e você. Quando você fala com Ele, quando você rasga o coração e quando você diz quem é, Ele diz: a partir de agora você não vai ser mais o que era, mas será novo novamente. Entendam isso. De repente Jesus sentado, pastor Flausilino, naquele lugar, ele sabia o que ia acontecer, porque Jesus conhece o final antes do começo. Ele sabia que você estava aqui. Ele sabia que tinha que falar com você hoje. Ele sabia que esse trauma, essa cicatriz da sua alma seria curada nessa noite. Ele sabia que hoje teria um encontro com a sua vida e que essas feridas psicossomáticas iriam ser destruídas pelo poderoso sangue de Jesus, que está falando com você. Ele já está falando, ele está me dizendo aqui. E agora está Jesus. E lá vem a mulher samaritana com o vaso sobre a cabeça, ou com o chamado cântaro. Era normal. Imagine os questionamentos dessa mulher. Imagine o que avassalava o coração desta senhora. Ela vai caminhando, quem sabe dizendo, ou arrazoando no coração, dizendo: mais um dia, estou indo lá buscar água. A minha vida é uma rotina, minha vida é um marasmo. Nada flui, nada anda, nada acontece. É todos os dias. Não posso vir de manhã porque eu sou apontada, sou acusada, sou maltratada, sou rejeitada. Há frustrações na minha vida, há rejeição na minha vida, há todos os tipos de questionamentos, até na área espiritual. E agora, quando ela chega, Jesus quebra um paradigma que não podia ser quebrado. Veja o que Jesus fez e faz por você. Ele chega para aquela mulher, ou a mulher se aproxima, ele olha para aquela mulher, porque pelas leis severas judaicas, jamais um homem poderia dirigir-se a uma mulher, conversar com uma mulher, ou até mesmo travar a verbalização de palavras. Não podia acontecer isso, ainda mais ela sendo samaritana, porque naquela época os samaritanos eram contra os judeus eram contra os samaritanos. Eles andavam diferentes, eles falavam diferentes,
eles se portavam diferente, o dialeto, a linguagem era diferente. Os judeus achavam que tinha que adorar a Deus em Jerusalém. Os samaritanos defendiam que tinha que adorar a Deus no Monte Gerizim, lá em Samaria. Havia um questionamento espiritual sobre isso. E agora Jesus chega e pergunta para ela, ou diz para ela: me dê um copo d'água. Se os apóstolos estivessem ali, se os discípulos estivessem ali, seria na hora, eles diriam: onde se viu Jesus conversar com a samaritana? Onde se viu conversar com a mulher? Por isso Jesus mandou eles todos: vai lá, e quando vocês regressarem, vocês terão uma lição e aprenderão um pouco mais a respeito do reino dos céus. E quando Jesus disse assim: me dá um copo de água, aquela mulher destemível, alguns questionamentos, alguns pontos na vida dessa mulher, pastor Flausilino. Ela era no mínimo ousada, porque quando Jesus pediu água a ela, ela cresceu e disse: como sendo tu judeu, pede água a mim, mulher samaritana? Você não sabe, ou o senhor não sabe, que os samaritanos não se comunicam com os judeus? Se fosse nós, quem sabe, viraríamos as costas. Mas Jesus não é assim. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: ah, se tu soubesses quem lhe pede água. Aleluia. Se tu soubesses quem lhe pede água, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. E essa água não ia dessedentar a tua sede, mas seria como um rio que saltaria para a vida eterna. Eu fiquei durante muito tempo questionando: que rio é esse, Jesus? Ele me disse: esse rio é quando você está enfrentando luta, problema. Parece que o mundo está contra você e você não vai suportar, mas você começa a cantar o hino do Espírito que sai de dentro do seu coração, e você começa a ver a luta e o problema, mas a dizer: eu vou vencer, em nome de Jesus eu vou passar. E você passa porque Jesus está com você. Quando disse isso a ela, mais um questionamento. Ela olhou para Jesus, ela não se contentou. Ela olhou para Jesus e disse assim: mas o senhor tem vasilha? Porque o poço é fundo. Tem gente que está num problema, ele acha que Deus não pode resolver. Jesus, eu estou num problema que esse está difícil. Ei, não olhe para o problema, olhe para o teu Deus. Teu Deus é maior que o teu problema. Quantas vezes você já esteve em tanto problema que você falou assim: ah, Jesus, agora... Aí Deus fala: não, agora eu vou entrar em ação. Você lutou com as suas forças, agora é comigo. E aquela conversa com Jesus começa a ser travada. Ela pergunta: mas como que o senhor vai tirar água? Esse poço é fundo. O senhor não tem vasilhas. É caso o senhor é maior. Tem gente que pensa que Deus é desse tamanhozinho, irmãos. Ela olha para... acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, bebeu ele, José, nós estamos bebendo até hoje existe esse poço. Ela queria questionar com Jesus, ela era ousada, mesmo tendo todas essas atribuições negativas na alma, no coração. Jesus olha para aquela mulher e pergunta assim... Estou quase terminando.
Cadê teu marido? Jesus queria deixar a conversa mais íntima, queria deixar a conversa mais profunda, para o tratamento que ela precisava receber. Jesus não vai na superficialidade, ele vai na alma, no âmago da alma. Cadê teu marido? Ela olhou para Jesus e deu uma resposta certa. Ela disse assim: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido. Porque na verdade, tivesses quanto? 5. E o que tu tens agora, fazem 6. Não é seu. Quando disse isso para ela, ela olhou e falou assim: vejo que tu és profeta. Ali ela começou a entender que Jesus não era um ser normal. Ela entendeu parte. Ela começou a ver Jesus como profeta. Para muitas religiões, Jesus é um profeta. Para nós, ele é profeta, mas é Senhor e é Salvador absoluto da nossa alma, da nossa vida. Vejo que tu és profeta. Jesus olha para ela, vendo os pormenores que existiam na vida dela, começa a curar ela, porque a primeira coisa que Jesus faz, quando nós chegamos a Ele, é curar as nossas feridas. As feridas da alma, que os consultórios psicológicos, psiquiátricos estão cheios, mas enfermidades que o estetoscópio não consegue auscultar, porque tem limites. Mas aquilo que é limitado ao homem é perfeitamente poderoso pelo Espírito Santo de Deus. Aquela mulher tinha muitas tristezas, muitas mágoas. Imagine que uma pessoa que teve 6 maridos não poderia ser feliz. Tinha alguma coisa errada que ela precisava equacionar, resolver. Precisava de respostas urgentes. E agora, aquela mulher, cheia de traumas, tristeza no seu coração. O que é a tristeza, pastor? Tristeza é quando você se sente perto das pessoas um pouquinho de alegria, quando você se ausenta, o mundo desaba sobre você. Davi sentiu isso na carne. Davi começou a sentir todos esses sentimentos quando a mágoa entrou no seu coração. No capítulo 6 ele diz assim: e quando eu tropecei, eles se levantaram contra mim, escancararam a boca e disseram: nós o pegamos. Ele diz assim: eu estou profundamente magoado. A mágoa não vem sozinho. A mágoa vem acompanhada de outras enfermidades. Sabe o que é mágoa? Quando você se lembra daquela pessoa, mesmo que você esteja certo, você se lembra daquela pessoa que disse alguma coisa a teu respeito, mesmo que você não devia, que colocou casca de banana para tentar ver você cair, aquela pessoa que tentou impedir de você chegar a algum lugar, e quando você se lembra daquela pessoa, você, às vezes até orando, isso é mágoa. Davi sentiu depressão, quando ele começa a dizer: torrentes de mortes me cercaram. Desde quando um rei poderia sentir solidão, cheio de súditos, subalternos? Mas um dia ele viu um pássaro e ele disse assim: quem me dera ser aquele pássaro no telhado. Essa mulher tinha tudo isso. Mas Jesus começa a curar esta mulher.
a sarar esta mulher. Quando eu era criança, tinha lá meus 8 anos de idade, eu me lembro de uma capa de revista da antiga, não sei se era Cruzeiro ou Manchete. Aparecia uma menina com seu corpo todo queimado, correndo pelas ruas do Vietnã. E aquilo me chamou a atenção. Descobri o nome daquela mulher, daquela criança, Pan Ting. Essa mulher, essa menina, teve o seu corpo queimado pela explosão de uma bomba de napalm dos norte-americanos que explodiram a bomba lá no Vietnã. Os anos se passaram e eu acompanhei a vida dessa mulher. Há cerca de 2 anos ou 3 anos atrás, inclusive teve no Brasil, e a rede de televisão americana marcou o encontro desta mulher, hoje uma senhora, na época uma criança, com o general que deflagrou para que a bomba explodisse sobre aquela cidade, naquela rua. E colocaram ambos olhando para o outro. O general, pastor Flausilino, quando a viu, começou a chorar. E disse assim: eu esperei anos e anos por esse momento, porque a culpa me corrói durante o dia e me abrasa durante a noite. Anos eu esperei por isso. Chorando, olhou para ela e disse assim: me perdoe, me perdoe. Ela chorando também, olhou para ele e disse: eu não posso perdoar. Ele disse: por quê? Ela disse: porque eu já lhe perdoei o dia que eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, da minha alma. Eu já lhe perdoei, porque quando a gente perdoa, a gente liberta um prisioneiro e descobre que o prisioneiro que libertamos éramos nós. Só tecladinho, só para isso. Pode fazer. Radialista, mania, viu, pastor? Me perdoa na minha loucura, como disse Paulo. E abraçaram e pediram perdão. E senhoras e senhores, eu devo confessar uma coisa. As cenas da Bíblia que mais me emociona é quando eu vejo alguém perdoando o outro. Porque Jesus falou assim: ó, da mesma maneira que medirdes, medirão também a vós. A quem mais perdoou, mais será perdoado. A quem menos perdoou, menos será perdoado. Jesus olha para aquela mulher, e eu creio que ele faz uma oração por ela. E após orar por aquela mulher, ele diz assim: agora vai na cidade e chama os teus. Chama os teus. O evangelho funciona assim. Alguém foi, convidou você, insistiu, orou, jejuou, consagrou, pediu. Você agora faz por outro, por outro, por outro, por outro. Ela fez isso. Mas ela tinha um questionamento, igreja. Ela olhou para Jesus, ela queria entender até de teologia, pastor Flausilino. Porque ela olhou para Jesus e disse assim: então, senhor, já que o senhor é profeta, já entendi o mistério, eu quero que o senhor me responda uma coisa. Afinal, aonde que é para adorar a Deus? É em Gerezim, aonde nós adoramos? Ou é em Jerusalém? Jesus diz: a salvação vem dos judeus. Vocês falam o que vocês não conhecem. Vocês têm religião e eu tenho a verdade. Aí Jesus pergunta, ela pergunta para Jesus: mas aonde é o lugar que devemos adorar?
A resposta depois você lê. Ezequiel capítulo 23. Ezequiel, vamos ler? Para terminarmos. Jesus vai curar hoje. Lembra-se? Jesus vai curar. Não é porque estamos aqui, é porque Ele está aqui. Abram a Bíblia, por favor. Ezequiel capítulo 23. No versículo 3, quem achou, leia, por favor, bem alto. Ezequiel 23, 3. Jesus deu a resposta. Esta se prostituiu-se no Egito, por favor. Na sua mocidade. Ali foram apertados seus seios. E ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Continua. Os seus nomes eram Oholibá. Continua, servo de Deus. Oholibá, mais velha, que é Jerusalém. Olha só. Entenderam? Aí ela falou assim, então se não é em Jerusalém, não é em Samaria, aonde é? Jesus falou, eu vim para resolver esse problema. A partir de agora, e agora é agora, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Onde estão os adoradores de Deus? Onde estão os adoradores de Deus? Os adoradores adoram em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é em Samaria, é onde você estiver. O sangue de Jesus rasgou o véu e nós temos acesso a Deus, aleluias. Ela pegou aquele evangelho, saiu gritando na cidade, povo, venham ouvir Jesus, o profeta, aquele que nós esperávamos, venham. E foram. Sabe o que aconteceu, irmãos? Para terminar, olhe para mim, não percam essa. Não percam. Aleluia, coisa linda. Muitos samaritanos, digam comigo, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho daquela mulher. Muitos da cidade creram no testemunho daquela mulher. Vieram para ver Jesus e muitos creram nele por causa da palavra dele. E o negócio foi tão bom que olharam para Jesus e disseram assim: dá para o senhor ficar aqui uns dias com a gente? Fique com a gente, a sua presença é maravilhosa, fique com a gente. Aleluia, andar com Jesus em espírito e em verdade, de manhã, tarde, à noite, quando dorme, ande, viva com Jesus. Estava apresentando o programa na Melodia do Rio de Janeiro, na Rádio do Rio, quando o Espírito Santo me levou a falar a alguém que estava para tirar a sua vida. E o Espírito Santo insistia comigo para dizer: não faça isso, não faça isso, não faça. Jesus te ama. Jesus te ama. E de repente eu disse: por favor, ninguém ligue na rádio. Deixe essa pessoa que Deus está falando ligar. Ligue para mim agora. O telefone tocou. Era uma moça. Ela disse: moço,
chorando: moço, eu estou aqui tomando drogas e eu estou preparando uma overdose para tirar a minha vida, porque ela não tem mais sentido. Drogada, prostituída, não tenho pai, não tenho mãe, fui abusada pelos meus tios. Eu estou tomando drogas que eu vou morrer. Só que enquanto eu falei eu vou morrer, eu vou colocar num rádio para ouvir uma música enquanto vou morrendo. E eu liguei e o Senhor está dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Nunca ninguém falou para mim que me amava. O Senhor está dizendo que Jesus me ama. Como é que eu faço para ter esse Jesus? Convidei o povo que estava ouvindo para orar por ela. Oramos por ela. Ela chorava e dizia: nunca mais eu quero que saia o que eu estou sentindo da minha alma, do meu coração. Ah, que gostoso, ah, que gostoso. Os meses se passaram. Um dia estou lá em São Gonçalo. Aproxima-se de mim uma jovem bem vestida, bem trajada, afeiçoada. Estende a mão e diz: a paz do Senhor. Eu: paz do Senhor, minha irmã. E ela começou a encher os olhos de lágrimas e dizer: glória a Deus, a paz do Senhor. O senhor me conhece? Eu falei: minha irmã, me perdoe, eu nunca, não estou lembrado. Eu sou aquela, daquela noite. O diabo tinha marcado a minha entrada no inferno, mas Jesus me sequestrou com mão forte. Eu estou indo para um seminário porque eu vou para a obra missionária. O Senhor vai curar feridas aqui nessa noite. Permite, pastor. Eu quero, em nome de Jesus, você que tem trazido no seu coração ressentimentos porque feriram a tua alma, teu coração. Eu não vou chamar você aqui para frente, mas em nome de Jesus, se Deus falou com você, coloque-se de pés, em nome de Jesus. Deus falou com pessoas aqui. Se Deus falou com você sobre feridas, chagas, traumas, cicatrizes, coloque-se de pé, que Jesus vai te curar agora. Feridas da alma. Ai, de cantarabachara catarabachuri candorobianaramachai. Oh, aleluia. 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 Vejam só. Não vou chamar ninguém para vir à frente. Aonde você está, o Senhor vai tocar no seu coração. Ele vai curar essa cicatriz. Essa pessoa que te magoou, ou essas pessoas que te feriram, você vai deixar no altar. No altar de Deus, diante de Deus. E você não vai esquecer isso. Deus não vai dar uma mente boba para você. Não. Você vai se lembrar. Mas quando você se lembrar, não vai lhe causar o dano, que você vai dizer assim: Jesus já perdoou. Jesus já me perdoou também. A mesma medida que medires, medirão também a vós. E vou orar também pelos enfermos. Quem está sentindo dores agora? Algum tipo de dor? Levante a mão. Amém. Tem alguém que sente dores já há muito tempo? Algum tipo de enfermidade? Já foi no médico? Coloque-se de pé, depois vocês tocam. Porque Jesus vai curar aqui agora. Para a honra e glória do santo nome de Jesus. Não é porque estamos aqui, é porque Ele está aqui. A palavra dele diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Quando olhamos para a Bíblia, lá está escrito: Ele levou. Alguns pregadores estão dizendo agora, está pegando moda, dizer assim: se você olhar para a Bíblia, lá vai dizer. Não vai dizer, já está dito. E está dito para mim e para você.
Algumas pessoas que estão enfermas vão sentir o local da enfermidade quente. Vou repetir. Algumas pessoas enfermas vão sentir o local da enfermidade quente, queimando. Fechem os olhos em nome de Jesus. Santo Deus de Israel, nós estamos reunidos no Teu nome. Nós cremos no milagre segundo a Tua palavra. A Tua palavra diz que Tu já levaste sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora, enfermidade saia desse corpo. Saia desses corpos agora, pelo poderoso nome de Jesus. Saia agora. Este corpo é do Senhor Jesus. É para a glória do nome dele. Enfermidade em nome de Jesus. Sai. Sai. E cure a alma, o coração, dos traumas, das cicatrizes, de ressentimento, de mágoa. Derrama o teu sangue agora, Senhor. Capacite o teu filho, a tua filha, a ter um coração limpo pelo teu sangue, em nome de Jesus.